abrir no texto que diz o seguinte: faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erros, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificativa. Vamos orar então, pedindo aos nossos mentores espirituais, a Deus Pai de amor e de bondade, que ao longo desse estudo dessa manhã, nós consigamos fazer esse exame de consciência, levantando aquelas atitudes, aqueles sentimentos em nós que ainda são menos nobres e contando com o auxílio de toda a espiritualidade amiga para nos ajudar a corrigir a rota, a encontrar outro caminho e a percorrermos passos firmes nessa senda, né, nessa seara, seguindo os passos do Mestre Jesus. Que assim seja. Quem vai fazer a palestra para hoje é a Sônia, tá? Muito bem-vinda, Sônia, obrigada. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Muito obrigada pelas palavras, viu? Que possamos ter um estudo proveitoso, baseado aí nessas vibrações dessa música que nos eleva o pensamento, nessas preces, rogando ao mestre aí que a gente possa passar essa mensagem, eh, que o Emmanuel nos trouxe, né. Vou facilitar este estudo. Como a gente está estudando o livro Pão Nosso, hoje é o capítulo 45, né, pela psicografia do Chico, o tema o título é "Quando orardes". E está no depois vocês olhem em casa, façam uma releitura, porque isso é muito importante. A gente às vezes analisa sob um prisma, mas às vezes a gente, consegue até visualizar algo que eu não falei aqui hoje, né, mas é para o nosso enriquecimento, para a nossa renovação, nossa melhoria. Então, meus irmãos, esse "quando orardes", eu vou recorrer aqui a Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículo 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Eh, Naquela época, os fariseus, só por a gente, contextualizar, os doutores da lei, conhecedores da lei de Moisés, das escrituras sagradas, eles, só que ele era servis observadores das práticas exteriores, eles visavam mais as exterioridades do que, a interioridade. Dava mais valor aos cultos, aos dogmas, às cerimônias, cheio de proselitismo, significa que queria atrair pela manipulação, pela fala empolgante e não pela essência, pelo que tem de dentro, tanto que Jesus falava, né, que chamava eles de hipócritas, porque eles não agiam de acordo com o que eles pensavam, né. Ele passava aos olhos das pessoas por santas criaturas, mas por dentro eles eram cheios de devassidão, iniquidades, maldades, então que eles cultuavam intimamente, costumes dissolutos. E eram orgulhosos, a religião para eles era, voltada para interesses mesquinhos, não naquela religião que a função é religar o homem a Deus, fazer a pessoa melhor, qualquer que seja, né, a religião.
E os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano, e eles enriqueciam ilicitamente. Significam que eram pessoas ainda, eh, afastadas, entre aspas, né, do homem de bem. E Jesus diz que esses 2 homens subiram ao templo para com o propósito de orar. Ao templo, a gente já está demonstrando que eles precisam de um local para orar, né, porque nós vamos ver que Deus é espírito e a gente, como diz lá no Evangelho de João, na mulher samaritana, né, é importante que nós o adoremos em espírito e verdade, não qualquer que seja o lugar. Mas aqui os costumes judaicos, eles iam ao templo orar. E o fariseu orava de pé para si por ele mesmo, falando: "Ó Deus, eu graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou roubadores, eu não sou injusto, eu não sou adúltero", e mostrando para o publicano, nem como esse aí, né. Eu também jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho, quer dizer, cumpridores, observador rigoroso da lei, né, da lei, por fora. E, ao passo que o publicano estava mais atrás, em atitude de humildade, nem se dignava a levantar o olhar, mas falava: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador". Aí Jesus disse: "Este último voltou atendido, justificado para sua casa, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, o que se humilha será exaltado". As falas do Cristo. Então, a maneira como orar é importante. Nós vimos aí a importância da humildade. O que que é a humildade? É o reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, olhar para dentro de nós mesmos e não, como nos diz a leitura inicial, ficar olhando os defeitos do outro. Olhar os nossos defeitos e procurar corrigi-los, olhar, né, através da reflexão íntima, procurar corrigi-los e sabermos que temos poder, que somos capazes de seguir em frente, de nos renovar, né, sabemos que temos as potencialidades da alma dentro de nós, centelha divina. Então, não é ficar falando: "Nossa, eu sou assim mesmo", não, é a renovação, isso que é a importância, que a doutrina nos prega e vem lá do Evangelho de Jesus, né. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se o homem poderia, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, suas imperfeições. E eles respondem sim, e fazendo, na maioria das vezes, pouco esforço, esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quantos dentre vós se esforçam e têm essa vontade firme, né? Não é aquela vontade fraca, que desanima rápido, não. É isto que a gente precisa para buscar esse potencial de nos renovar intimamente. As qualidades da prece já são claramente definidas por Jesus. Está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 6. Quando orarem, aí nós vamos daqui a pouco entrar nessa parte de hoje. Ele diz assim, Jesus: "Não se coloquem em evidência, mas orem em segredo". Não precisa todo mundo saber que você está orando, é íntimo. Não precisa, desculpa, usar de vãs repetições, essas repetições, deixa eu só um pouquinho, gente. Repetições prolongadas que não mostram o envolvimento do nosso ser com essa conexão com o alto, porque a oração é a nossa ligação com o alto, né, então não precisa disso, não precisa ficar repetindo palavras. E ele diz também que não é pela quantidade de palavras que nós vamos ser atendidos, está complementando lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de orarem, se tiver alguma coisa contra alguém, nos diz Jesus no Sermão da Montanha, perdoem, pois a prece só é agradável a Deus se vier de um coração purificado, de um coração já, eh, livre de rancor, livre de mágoa. Então é isso que nos conecta com o alto, mas claro que vocês vão falar assim: "Ah, mas é difícil". É difícil, é um processo, é uma construção, não é? É um dia de cada vez.
não nos cabe, igual esse fariseu, cheio de egoísmo, de orgulho, voltados aí para os sentimentos ainda, muito na matéria, né, raiva, culpa, mágoa, conectar com o Pai, porque nós vamos ver que a prece não chega ao ponto, né, não se eleva na atmosfera, fica na horizontalidade, na materialidade. Porque os espíritos vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Não é? Nós sabemos que tudo começa no pensamento, o pensamento cria. Como tudo que nós falamos, que nós fazemos, é manifestação do que está no nosso interior, no nosso íntimo. E quando nós pensamos, o que nós emitimos? Nós emitimos ondas, né, pensamento é ondas mentais, eh, que as quais vão ser captadas por outras criaturas, encarnadas e também as desencarnadas, que também têm na mesma sintonia, o mesmo pensamento que nós vivemos no universo de vibrações. Tudo que nós emitimos e tudo que nós absorvemos, é de acordo com o que nós estamos pensando, pensamento íntimo, e atinge o outro e também nós recebemos, de acordo com a lei de afinidade, é lei da afinidade, né. E deixa eu ver mais o que se eu voltei alguma coisa do pensamento, que ele é muito importante na prece, né. Tendo essa compreensão desse poder imensurável do pensamento e desejando sinceramente, nós temos que desejar, progredir espiritualmente, o que é que nós devemos buscar? É dirigir os nossos pensamentos, tanto para o bem, né, porque sem direção, o pensamento, como nos diz nos espíritos na questão 909, precisa do esforço e da vontade. Aí a vontade nós temos que direcionar para o lado que nós estamos sintonizados. E aqui nós estamos, espero que todos nós vamos buscar sintonizar com o bem, com o lado bom, apesar que ainda temos dificuldades, com certeza. Então, procurar agir com acerto, manter essa sintonia com o alto, com Jesus, com os bons espíritos. E o que que nos sintoniza? A oração. Oração, meus irmãos, é orar, vem do latim, que é a boca, né, e ação, é agir. Então, é ao mesmo tempo que a gente eleva o pensamento, nós precisamos também da ação, não só ficar, né, naquela oração passiva, é agir no bem, vencendo os nossos desafios, principalmente os internos, como diz lá o publicano. E o Paulo, né, "Combati o bom combate", é o combate conosco mesmo. E os espíritos vão perguntar qual o caráter geral da prece. Está lá na questão 659, onde vai falar da lei de adoração. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, né. A primeira lei natural divina e a segunda já é a lei de adoração. E os espíritos vão nos responder que a prece é um ato de adoração. Vejamos que a gente pensa que é um louvor, um cântico, isso faz parte, mas não é isso. Adorar a Deus, eles nos diz que é pensar nele, é pensar em Deus, entrar em comunicação com Ele, nos aproximarmos de Deus. As 3 coisas que a gente pode propor-nos através da prece, é o pedido, a gente sempre fica mais nos pedidos, mas é o pedir, o louvar, louvar, aquele elogio, "Nossa, o dia está lindo", parar de reclamar que não dá, né, da chuva, entendermos que o motivo, tudo tem um motivo, então isso é um louvor a Deus, né. E também agradecer, o agradecimento nos mostra a nossa maturidade em relação ao entendimento das leis divinas, que por sinal estão nas nossas consciências, né. Então, a prece, sob a ótica da doutrina espírita, ela nos leva a acessar essas leis de Deus que estão gravadas em nós, na nossa consciência. Lá na questão 621, nós sabemos, temos a centelha divina, nós sabemos, o que nos aproxima de Deus e o que nos distancia, né. E ela nos proporciona, essa prece que nos eleva, uma paz, que é essa paz de consciência, que é a paz íntima, que é a verdadeira felicidade, né, nos diz os espíritos, é
seguirmos as leis divinas, só somos infelizes como delas nos afastamos. E a oração, gente, é o pedir e recebereis, Jesus nos diz também lá no Sermão da Montanha, "Pedi e recebereis, procuras achareis, bata e a porta se abrirá". Aí ainda complementa, porque aquele que pede, recebe, o que procura, acha, o que bate, a porta se abre. Vejamos o que ele está usando aí, ele está usando os verbos, então é agir, é bater, é procurar, né, é para a porta se abrir, então é o ajuda-te que o céu te ajudará, é buscar e achareis. Precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele, para que a espiritualidade, os bons espíritos nos auxiliam e nas nossas dificuldades, nas nossas falhas. E na lei de adoração também, eles pergunta, Kardec, com toda a sabedoria, faz essa pergunta, lá na questão 663. Podem as preces por nós mesmos, a gente faz por nós mesmos, mudar a natureza das nossas provas? Então vamos orar, vamos ver se a gente muda aí, estamos com uma prova muito difícil. Eu vou responder de uma maneira sucinta, mas a resposta maior está lá, tá? Aí que os espíritos superiores respondem a Kardec: "As vossas provas estão nas mãos de Deus. Vejamos que nada ocorre sem a permissão do Pai, sem a permissão de Deus. Isso nós temos que reconhecer que Ele é o criador, nós somos as criaturas. Mas a gente que ora com resignação, meus irmãos, é o consentimento do coração, é consentimento, porque eles nos dizem que obediência é o consentimento da razão, mas aqui é com resignação, te entendendo com o coração. Eles nos dão força, nos dão ânimo, bom ânimo, coragem para suportar, nossas provações com essa coragem, por passar por elas de maneira mais leve, mais fácil, né, e elas menos rudes nos parecem. Então eles estão ali nos dando força, então depende da nossa ação para com ele, através dos pedidos e de agir também, de fazer o bem, das nossas boas ações no nosso dia a dia. Seja palavras, tudo começa no pensamento, seja nas ações mesmo, que tiver ao nosso alcance, sendo útil na medida das nossas possibilidades. Então, o que que eles vão perguntar aqui para a gente terminar essa lei de adoração, para iniciar a fala do Emmanuel. Se a prece torna o homem melhor? É a questão 660. Sim, respondem os espíritos, porquanto aquele que ora com fervor, quer dizer, uma fé muito grande e com confiança em Deus, porque não é aquela oração igual os fariseus lá, da boca para fora, que Jesus diz que esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não é essa. Se faz mais forte contra as tentações do mal. Olha que ele usa tentações do mal. Será que a tentação está lá de fora? Esses lá de fora que vêm nos tentar? Não, gente, isso está dentro de nós. É aqueles vícios, aqueles desejos que nós damos vazão, porque todos nós temos essas dificuldades, então é a sintonia. Então, se a gente dá vazão, a gente deixa que prolonga essas dificuldades dentro de nós. Mas ao momento que nós resistimos, que nós levamos tomamos consciência que aquilo não está de acordo com as leis divinas, é contra a moral, é contra a ética que Jesus pregava. Então a gente ressarta, né, vai longe, não tem aquela fala que o pássaro pode voar sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode permitir que ele faça ninho, voar ele voa. Então assim, a gente não pode absorver aquilo, a gente sabe que aquilo está errado, então eles dão essa força. E Deus, por ele envia os bons espíritos para assisti-lo. E olha que eles complementam nessa questão. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, ele chega para você, é um socorro. Ele chega quando você está pedindo com sinceridade, de se melhorar e de vencer aquela inclinação má, né? Não se conhece. Não só o verdadeiro espírito, mas o homem, o ser humano de bem, pelo esforço que faz a cada dia para domar as suas más inclinações e sua transformação moral, então é esse o caminho, né. Aí,
muitas pessoas que oram muitos, essa questão 660 ela é muito completa, do Livro dos Espíritos. Na A, Kardec pergunta: "Mas tem pessoas que oram tanto, muito, mas apesar disso, são invejosas", ele usa umas palavras fortes, "têm mau caráter, são imagina minha voz. São desrespeitosas, não são benevolentes, nem indulgentes e até são viciosas? Como assim? Está lá orando, mas tem isso tudo?" Os espíritos respondem: "O essencial não é orar muito, mas orar bem." Essas pessoas supõem a necessidade da que a prece tem que ser longa para ser atendida e fecham os olhos aos próprios defeitos, fica olhando o defeito do outro, fica olhando a dificuldade do ambiente, de muitas coisas, mas não olha para dentro deles. Fazem da prece uma ocupação, o emprego do tempo. Então, fica ali empregando tempo e nunca, porém, um estudo de si mesmas. É muito importante isso, olhar os defeitos e estudar a si mesmo, os espíritos nos diz isso. Quer dizer, a reflexão íntima, lá no Santo Agostinho, olhar para dentro de nós e procurar nos conhecermos, mas para através do conhecimento, corrigirmos, né, os nossas fraquezas, ver o que nós podemos fazer para nos melhorarmos e continuar, não é só olhar: "Ah, eu sou assim mesmo, vou continuar assim." Não, eu não s eu sou a eu tenho esse defeito, mas eu não sou assim, eu vou passar em cima dele, eu vou melhorar, eu vou corrigir, eu vou procurar ser melhor no dia de amanhã, né. Então, a ineficácia em tais casos não é do remédio, nos diz o espírito, mas da maneira que o aplicam. Então a prece sempre é agradável a Deus. Aí o Emmanuel coloca na epígrafe essa frase que está aqui no Evangelho de Marcos, né, capítulo 11, versículo 25: "E quando estiverdes orando, perdoai." Então nós vamos ver por onde o Emmanuel está nos conduzindo. É para essa comunicação com o Pai, mas com o coração limpo, com perdão. Vamos contextualizar. Quando estiver orando, se estiver alguma coisa contra, está lá no Marcos, estou contextualizando esse versículo, tá. S Quando estiver orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então isso é importante. Até na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e por extensão a todos nós que já somos discípulos do Cristo, né, ele ensinou Pai Nosso, na oração Pai Nosso: "Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores." Então, é importância, porque nós precisamos de perdão. Se a gente fala: "Mas não faço nada errado." Será mesmo? E nas outras reencarnações? Nós somos reencarnacionistas, nós trazemos dificuldades que nem conhecemos dentro de nós. O que é análoga à fala de Jesus, lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 5, versículo 23 a 24, no Sermão da Montanha. É análoga a esse versículo de Marcos: "Se estiveres apresentando a tua oferta ali no altar", lá os fariseus no templo, cada um queria apresentar uma oferta maior do que o outro, né, queria aparecer. Então o que que ele disse: "Aí você lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta." Vejamos qual é a essência desse ensinamento. Ele está demonstrando que o importante não é a oferta material que você vai dar, é a sua sinceridade ali no seu coração, a sua intenção, tá com sentimento puro, que isso é válido na prece, não é as atitudes exteriores só de fachada, é só por dentro. Então, quando essa súplica, meus irmãos, ela é feita com essa fé verdadeira, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, ciúme, quer dizer, com o coração livre, perdoando, esses sentimentos, como eu disse, mágoa, rancor, tudo aí pesam, são sentimentos que pesam, tornando, assim, pesado o nosso fardo e por isso eles não se elevam na densidade pesada, eles não se elevam na atmosfera, eles ficam aqui na materialidade, fica no plano material, na horizontal. E quando a gente faz, por isso que Jesus já falava isso, com o coração puro, livre, com as dificuldades, né, do perdão, mas
procurando se melhorar, trazendo ali o sentimento de compaixão, de compreender que o outro está num momento difícil, de benevolência, de misericórdia, perdão, a caridade, o amor, aquele amor fraternal, aquela empatia, tolerância, quantos sentimentos aí que nos elevam. Então, com a prece, a gente resignificando essas dificuldades, elas se elevam, elas se verticalizam, aí ela vai alcançar o alvo, vai alcançar Deus, vai alcançar Jesus, nossos pedidos, vai alcançar os bons espíritos para nos auxiliar. Então essa sinceridade na atitude é muito importante. Bom, dito isso, nós vamos iniciar agora a fala do Emmanuel no capítulo, tá? No primeiro parágrafo, o Emmanuel vai colocar assim: sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então vamos explicar, ele está falando aqui que, de um modo geral, nós fomos educados aí, eh através de métodos, a grande maioria, né, tem exceção, formalistas, né, perseguindo os interesses imediatista. Vamos pedir ali naquela hora o que nós estamos precisando. Geralmente falamos palavras mecanicamente, decorado, no automático. Aí nós conhecemos da oração apenas essa repetição que já está memorizada em nós. Fazendo, então, automaticamente não vai ao coração, porque a gente não faz a reflexão. Às vezes vai longa essas preces, nós fazemos e estamos nos melhorando, não estamos mais, né, fazendo, mas já passamos por essa fase, espero. Sem essa conexão com a espiritualidade superior, então de onde nós poderíamos absorver nessa espiritualidade, o que que a gente absorve? A gente absorve as energias que nos renova, essas energias que nos fortalece, nos todos os nossos desafios. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, eu trouxe muito ele aqui, tá, o Pensamento e Vida, ele vai dizer, pela psicografia do Chico, que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, nós nos renovamos através dessa prece e vejamos que é uma constância a nossa vida, porque muitas vezes nós lembramos de orar em momentos difíceis, dificuldades, em desafiadores, momentos que estamos passando por uma enfermidade ou qualquer dificuldade, mas não, ele está dizendo que é importante a gente manter a constância do nosso pensamento, porque as preces atingem um alvo melhor, nós já estamos elas estão em movimento constante, isso é importante. E ele diz que nós dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Isso é bonito e verdadeiro, viu. O Emmanuel vai nos levar a refletir qual é a nossa relação com o Criador, não é, está refletindo como que nós estamos nos relacionando com o Criador. Eu estou falando aqui, mas a gente tem que ir refletindo aí dentro de cada um de nós. Quantas coisas nós realizamos no nosso dia a dia no automático, sem pensar. Disse aí nesse parágrafo, né, a gente faz no dia a dia sem pensar. Nós já aprendemos, por exemplo, andar, a gente vai andando sem pensar, no trabalho, na nossa casa. Então muitas coisas a gente faz, mas só que o nosso contato com Deus também nós fazemos sem pensar? Então vamos, né, fazendo aí uma comparação. Eu trouxe aqui para enriquecer esse nosso estudo, lá no livro No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, é psicografia do Chico Xavier, capítulo 3. O instrutor do André Luiz, o Calderaro, ele vai nos dizer
vai descrever o cérebro humano, né, como aquela casa mental. Isso é muito importante. Gente, é didaticamente que está descrito lá, tá, ele mesmo fala que é didático. Essa casa mental no nosso cérebro, a gente sabe que o cérebro é físico, né, a mente é espiritual, o cérebro é físico. Então tudo que é registrado aqui, depois passa para nossa consciência, né, que o cérebro, ele, por ser físico, quando nós desencarnamos, ele fica no nosso corpo, a caixa craniana, né, mas o que fica registrado ali no ser, na consciência, na mente espiritual, segue com o espírito existências afora. Nós estagiamos aí nos vários reinos da natureza, né, mineral, vegetal, animal. Não somos aquele vegetal, gente, estagiamos, né, até esse princípio inteligente se desenvolvendo com várias reencarnações, até chegar na individualidade. Aqui já está falando da individualidade como espírito, que tem consciência, que pensa, né. O homem é o ser inteligente da criação, né, e o espírito não é, já é o princípio, inteligente do universo, entendeu. Então vamos lá. Essa construção dessa casa mental, Calderaro descreve com 3 andares. A base, o andar inferior de baixo, é o porão. Esse porão é o nosso subconsciente. Tudo que está registrado lá, como aquele HD. Tem esse subconsciente, aí tem a localização, tá, vem na medula espinhal, né, que liga com o cérebro, é onde nós arquivamos todas as nossas experiências passadas. E registramos todos os fatos da nossas vida, porque todos os nossos fatos, todos os nossos atos de grande relevância, de grande predominância, está impresso no ser de todo o espírito, tá. A gente traz, a continuação do ontem, do hoje e do amanhã, que prossegue, a gente não muda, assim, de uma existência para outra, não. Então fica registrado nesse porão. Tem o subconsciente, pretérito, que é o que nós ainda, às vezes até nessa existência, nós não usamos muito, está guardado, mas tem o profundo, aquele adormecimento profundo, que vem de eras que nós nem sabemos, remotos, mas está lá naqueles automatismo registrado. E interessante que nesse porão é tudo no automático, está mais próximo da animalidade, aquela experiência nossa instintiva, nossas reações instintivas. Ele é regido pelos instintos, reflexo nos automatismos, as resposta imediata. Sabe quando a gente responde imediatamente? A gente tira lá do automatismo. Tem hora que os instintos são bons, eles nos defendem. Você está, atravessando uma rua, vem um carro, você reage, assim, sem pensar. A gente fala: "Nossa, eu fiz sem pensar". Nós tiramos desse automático. E muitas vezes, nesse porão, tem coisas escondidas lá no fundo que nem é bom vir à tona, só vem em momentos, que Deus permite, que é necessário, que é útil, mas a gente guarda muita coisa lá, tá tudo guardadinho nesse porão, mas é instinto, a gente age ali de maneira instintiva. Aí no segundo andar, que é intermediário, que é a casa social, nos diz o benfeitor Calderaro, ele já é consciente, está localizado mais na região do córtex cerebral, na parte do córtex motor, né, que envolve todo os hemisférios cerebrais ali, né, onde nós estamos vivendo o nosso presente, é essa casa, exercendo ali, quando a gente exerce o esforço, a vontade, é a nossa personalidade atual, tudo que nós fazemos hoje no nosso presente, está registrado aí nesse intermediário. Mas precisamos de usar consciência, a hora que a gente começa a refletir, a gente pensa, a gente sai lá do porão do automático. E no andar de cima, sótão, terceiro andar, é o superconsciente, está situado nos lobos, né, frontais, na área superior do nosso cérebro. Ele representa, o futuro, a parte nobre do nosso organismo, né, é a conexão com a nossa divindade, esse superconsciente, é o nosso germe da perfeição, onde nós vamos atingir, que nós, enquanto estamos nesses momentos dedicado à oração, a refletir com o alto, com o divino,
nós atingimos esse superconsciente, nós entramos nesses momentos, embora nós agimos mais, nos dizem os espíritos, no nosso ainda modo automático, vejamos que nem é no nosso consciente, no automático. É no nível mais baixo desses andares dessa casa mental, porque já foi consolidado em nós. Nós trazemos, às vezes, uma insegurança, um medo que a gente não sabe de onde vem, está lá registrado, lá no automático ele reage. Nessas muitas experiências das nossas existências anteriores, está lá. Então a gente age muito no automático. E depois, no consciente, quando nós concentramos no agir, quantas vezes a gente faz as coisas assim: "Fechei a porta e saiu". "Gente, será que eu fechei a porta mesmo? Eu vou voltar lá". Quer dizer, a gente já fechou no automático, isso é do dia a dia. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa de parar e fazer a reflexão do que nós estamos fazendo no momento. Então temos consciência. Esses atos automáticos, já estão no automatismo, a gente faz, realmente é normal, né. O andar, é o falar, é o conversar, mas mesmo o falar, não só é orar, o pensamento que nós estamos transmitindo para o outro. Nós estamos pensando antes de dar fala. Então, nós estamos desperdiçando o tempo com palavras, com fala que não vai nos levar a nada. Então, é pôr no consciente. Então, quando a gente se concentra, tá no consciente. Mas o mais difícil andar de acessar é esse do superconsciente, porque está no nível mais elevado. É quando a gente está buscando esse sublime. Eh, Quando nós acessamos esse andar mais elevado, quando que a gente acessa esse andar mais elevado? Como eu disse, muito nos momentos da oração, do contato com os bons espíritos, porque eles nos elevam, eles nos fortalecem. Vocês estão entendendo por que a necessidade desses momentos perdoar? Estarmos com o coração livre, puro, porque como nós vamos acessar um andar tão alto desse, nos elevar com pensamentos rasteiros aqui de inferioridade, com raiva, chateado porque o outro falou algo que nos, incomodou? Realmente incomoda, mas é a resignificação, nós estamos aqui para nos melhorar, para trabalhar, nos diz os espíritos lá, olhar para dentro de nós mesmos, eu trabalho conosco. Então, seja qual for o lugar, a gente pode acessar. Porque Deus é espírito em qualquer lugar. Quando a gente se eleva, os espíritos elevados, gente, eles comunicam pelos pensamentos, já viram nas obras do André Luiz? Pois é, então a gente ainda não está nesse nível. Então a gente, às vezes, tem um determinado lugar, a gente se eleva, mas não conseguimos manter constância. Por isso, no nosso estágio evolutivo, nós ainda temos, precisamos de vir a um centro espírita, recebemos essas vibrações, energias, para quê? Para renovar, né, absorvendo as energias, nos melhorando mentalmente, ou em qualquer segmento religioso que está ligado com o bem, que não é aquelas, falácias, então nos eleva. Se você se sente bem ir no segmento católico, no segmento evangélico, sendo sincero no seu coração, você consegue essa elevação. Então é a importância, a gente ainda sente essa necessidade, mas a gente sabe que pode orar em qualquer lugar, não é o lugar físico, é o mental, né, que Deus é espírito. Jesus já falou isso lá com a mulher samaritana e falou para todos nós. Deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu esqueci, gente. Então a ambiência que nos renova, nos auxilia, servindo ao bem, são ações, todas essas ações elas criam pontes entre a materialidade e a espiritualidade, não é? A oração nos diz lá que é o que nos conecta a terra com o céu. Então, ela cria essa ponte. Ainda com relação a essa casa mental que o Calderaro descreve nesse livro No Mundo Maior, que é didaticamente, tá, lá no capítulo 4, seguida desse 3, ele vai falar que nervos, as zonas motoras, os lobos frontais, né, aqui na nossa parte anterior, em cima da nossa cabeça, no nosso corpo de carne, carnal, traduzem a impulsividade, como eu disse, lá no automatismo, lá no porão, excelência, experiência, muita experiência no dia a dia, o aprendizado no nosso modo consciente, por isso é importante a gente estar no consciente para a gente fixar as experiências, aprender, e as noções superiores da alma, que já está lá no sótão, lá em cima.
constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. E se a gente demora excessivamente num destes planos, estamos demorando no automático, eu não quero sair do automático. Muito tempo. Tempo, gente, a existência, uma existência para os espíritos são rápido, né. A gente acha que é longa, mas não é. Se a gente demora muito tempo, o que que vai conse qual é a consequência disso? Ela determina essa destinação do nosso cosmo individual particular, quer dizer, a gente fica muito tempo agarrado ali, e a gente não não percebemos, não interpretamos a nossa realidade, a gente assimila muito isso. Se a gente só fica no modo automático, a gente custa sair dele, porque a gente fica demorando muito. Quanto mais tempo você dá vazão, a um pensamento negativo, mais tempo aquele pensamento te domina, mais tempo ele fica com você. Então, a gente tem que procurar sair rápido desses modos. A gente está já entendendo, trabalhar a nossa consciência, perceber o mundo à nossa volta. Se a gente ficar muito estacionada, nos diz os espíritos, na região dos impulsos, nós vamos nos perder nesse labirinto de causa e efeito. A gente vai falar assim: "Nossa, por que que isso está acontecendo comigo? Quanto tempo você está nesse modo automático?". Então, é da lei, né, é o que é a causa, tudo tem um efeito, né, Kardec já nos diz isso. Eh, e aí a gente está desperdiçando as nossas energias, o nosso tempo, e se a gente se entrega absoluto a esse esforço também maquinal, esse esforço aí de fazer tudo maquinal, mecanicamente, sem consultar o nosso passado, eu não quero saber do que está lá no passado não. E sem organização para essa base do futuro, nós vamos mecanizar a nossa existência, nós vamos levá-la destituída de, vou explicar, tá gente, destituída de luz, eh, não vamos ter edificação. E o que que refugiam exclusivamente no sótão, nas noções de espiritualidade, é bom, mas se você ficar só ali, você sofre o perigo da contemplação sem ação, sem as obras. Então o que que ele está querendo dizer aqui? Que é importante, a relação dos 3. É importante a gente saber que temos o nosso passado, que temos o nosso presente e o nosso futuro, e trabalhar, agir, ação, isto é a grande oportunidade da nossa reencarnação, do conhecimento de nós mesmos, para que a nossa mente siga na direção do alto, mas agindo, não ficar só parada, né, em meditação passiva, é ação. Então a gente precisa dos 3 de um modo equilibrado, harmonicamente, ele se equilibra, valendo das conquistas do nosso passado, como eu disse, está tudo interligado. E aproveitando através do trabalho, do esforço, da vontade, o hoje, a consciência do hoje. E amparado por esse ideal superior, sabendo que nós temos nossa conexão com o alto constantemente. Então, é esse equilíbrio para nós conseguirmos sair dessas do que nos prende ainda em várias, existências com muitas dificuldades, nos elevando, né, na nossa jornada evolutiva. Aí o Emmanuel continua. Deu para vocês entenderem um pouquinho essa colocação? É importante no livro estudar, que complementa. Examine cada aprendiz, quer dizer, somos aprendizes, as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz íntima perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então, qual a sensação nessa oração? A gente sente, né, uma elevação, a gente sente uma energia indescritível com palavras, né, sensações. Então, o aprendiz somos todos nós que estamos seguindo Cristo, que ele é o nosso modelo, o nosso guia. E aí nós vamos nos renovando, abandonando o nosso homem velho, as nossas dificuldades, aqueles preconceitos, aqueles hábitos arraigados, aquele ego exacerbado, tudo que nos prende, que nos obscurece a nossa visão, né, é o teu olhos de ver, né, que Jesus nos diz: "Perceber além da matéria". Sair desses automatismos, dessas operações do nosso cotidiano,
como os espíritos nos orienta, é o estudo de nós mesmos. Vocês não falam lá que é o estudo de si mesmo? Interrogando a nossa consciência sobre nossos próprios atos, tudo intercalado, né. É o autodomínio, o autoconhecimento, o autoequilíbrio, é muito alto, né, mas a gente consegue, só o esforço, a vontade, porque nós temos o alto nos amparando. Se fizermos tudo, todo o bem que nós podíamos fazer, igual o Santo Agostinho nos diz, que nós somos úteis, se podemos, é fazer o outro que queremos que fazer a nós, né, é a máxima do Cristo, da caridade. E assim a gente consegue esse auxílio do alto, nós vamos nos libertando dia após dia, gente. Nada, a natureza não dá saltos, devagarzinho dos sentimentos egóicos, negativos, que muitas vezes teimam em ressurgir, vem lá dos nossos automatismos passado, né, mas nós já podemos resignificá-los, entendendo que nós devemos e que nós podemos corrigir esses erros. E aí nós vamos ser felizes, encontrando dentro de nós a paz íntima. A felicidade é essa paz interior, a paz da consciência. E a gente, aos poucos, a gente consegue até irradiar o nosso derredor, né, porque a gente dá o que tem. Se a gente consegue ter coisas boas, nós vamos doar coisas boas. E o Emmanuel continua: "A mente que ora permanece em movimentação". Então, a oração tem movimento, movimento, na esfera invisível. Então, essa oração sincera, a esfera invisível responde. Então, ela não é um ato passivo, a oração, por isso que a gente precisa de agir. E não é um conjunto, não é só as palavras repetidas, que a gente fala da boca para fora, precisa de ter a vibração, né, o que o universo, né, movido aí por vibrações, formando essa conexão entre a mente que está orando com o divino, com o plano espiritual. E continua Emmanuel: "As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si na pauta das convenções materiais, elas comunicam-se por tênues fios do desejo, manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar", é o verbo que o Emmanuel usou, dedicar com intensidade, exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. Olha a nossa responsabilidade. Nesses momentos, gente, a lei de afinidade vibratória é um princípio universal, não tem jeito. Semelhante atrai semelhante. Nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas intenções. A gente está falando uma coisa, mas está com outra intenção, nós estamos ligando aqueles espíritos que estão vendo as nossas intenções, encarnados por perto e os desencarnados. Eles emitem essas frequências na mesma, emitem na mesma frequência, né, as vibrações na mesma é como se fosse aquela estação radiofônica, né, a gente vai ligar um rádio naquela estação, uma televisão, sintonizando com eles, com as vibrações correspondentes. E eu que ele vai falar aqui, gente, uma chamada, porque nós podemos nos sintonizar tanto com o bem quanto com o mal. Através de uma prece sincera, aqui nós estamos falando do bem, né, que vai alcançar o outrem, não só desse coração. E quando a gente está com desavença, nós vamos criar, orar com, né, com desavenças, vamos criar aquela ambiência propícia para a manifestação de processos de reajustes. Quer dizer, se a gente tem um inimigo próximo a nós, porque nós estamos, né, às vezes com familiares, com pessoas com dificuldades conosco, que não se dá bem, a gente não tem uma mesma sintonia, mas nós precisamos, nós queremos nos melhorar. A gente começar a pedir a partir de uma prece, de uma boa vibração, nós vamos melhorando o campo mental daquela pessoa. Às vezes nós trazemos mágoas anteriores, automatismo com muita dificuldade de vencer, mas através de uma prece nós vamos melhorando, nós vamos fazendo do inimigo um amigo. E muitas vezes tem coisas graves, né, que acontecem, assassinatos, e a pessoa traz mágoas, rancores, mas aos pouquinhos. Às vezes não é em uma existência, mas em outra, mas já vai melhorando o caminho. Então olha que coisa boa essa prece, essa oração, até por pedir por pessoas queridas do nosso coração, que a gente às vezes não tem aquele entendimento que gostaríamos de ter. Então é através da oração que nós vamos conseguir, meus irmãos, esse refazimento dos erros, essa reconstrução, esse reajuste dos caminhos. Eh na parte terceira do Livro dos Espíritos, também da lei das leis morais, onde tem a lei de justiça, amor e caridade, Kardec vai falar, né, perguntar, na questão 887, muito importante.
Kardec, na sua sabedoria, gente, ele quis chamar a nossa atenção nessa questão, viu. Ele pergunta: "Mas Jesus também disse: 'Amai também os vossos inimigos'?" Ora, o amor aos inimigos, nos diz Kardec, não está contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Quer dizer, demos chamado na tendência natural, a lei de afinidade, o que que os espíritos respondem? Certo, ninguém pode votar aos seus amigos um amor terno e apaixonado que tem quando se vê um amigo, o coração bate, né, forte. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e não querer não desejar mal, quando desejar o bem para ele. Assim, você procedendo assim, você se coloca acima dos seus inimigos. E se não, se você procurar vingança, você se coloca abaixo dele. Então é o ajuste que nós precisamos. E na questão 459, que os espíritos influem em nossos pensamentos, nossos atos, o que que eles respondem? Muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, veja, eles nos dirigem quando nós permitimos. A importância de tomarmos consciência. Opa, esse pensamento está chegando, isso é certo, isso não é? A gente ter o bom senso, a ponderação, o equilíbrio. A importância, né, mantermos o olhar atento, a vigilância atenta e nos elevando através da nossa oração sincera. É o domínio de nós mesmos, para nós não permitirmos ser conduzidos. E neste livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo 9 vai falar sobre sugestão, que a sugestão é um acontecimento de toda hora na nossa vida, nós somos sugeridos a tudo, né, os seres, espirituais, com base na reflexão mental permanente, então a gente refletindo, a gente se liga, essa corrente é permanente, é uma força mental pura, simples, que carreia a ideia por imagem viva, então o pensamento cria, é imagem, nos diz o Emmanuel, é uma sugestão, como tem a eletricidade, tem o explosivo, como o vapor, a desintegração atômica, tudo isto não é bom e nem é ruim, nem é má, depende do que nós a utilizamos, dos efeitos que nós colocamos nela, da aplicação. Nós temos assim, no altar da oração, e no símbolo sagrado do serviço religioso, aconselhamento e virtude do progresso ao coração, mas também nós encontramos espetáculos deprimentes, nos diz o Emmanuel, que vai ressumando, gotejando ali dentro de nós, no psiquismo inferior, que nos ligam à imoralidade, à libertinagem, à devassidão, à rebelião, à revolta. Vejamos que isso aí estão ligados com as correntes que não são boas, que muitas vezes, por ter uma matriz em nós, e nós estamos invigilante, nós damos vazão a esses sentimentos que ele está dizendo. Que nós somos responsáveis, meus irmãos, pela ligação das forças do construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Está em cada ser. Então, a gente traz mesmo ao renascer, aqui no mundo físico, as nossas bagagens, virtudes, tendências boas, vícios, inclinações más. Mas hoje nós somos herdeiros dessas experiências do ontem. Mas hoje é o nosso tempo de nos melhorar, de melhorar essa direção, né, através da principalmente da educação de nós mesmos, educação da vontade e fazer esse reajustamento com o alto, pedindo um amparo sincero. E o Emmanuel finaliza: "É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade aí da oração, da conexão com o alto, para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres, quer dizer, a falta, né, de carência de homens e mulheres isentos de culpa. Todos nós, nos diz aqui, não sou eu que estou falando não, tá, Emmanuel que está falando. Compreendendo, todos nós temos culpa, em algum momento que vem lá de dentro do nosso automatismo, né, uma carência, um sentimento de culpa que a gente nem sabe, lançou este inexpressível programa de amor em benefício de cada discípulo do evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. É isso, não nos deixar dominar por esses sentimentos, resistir, né.
Meus irmãos, eu agradeço imensamente esta grande oportunidade deste aprendizado, que quando a gente fala, né, a gente mais próximo de nós, são os nossos ouvidos, e muito obrigada. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que Jesus possa fazer morada em nossos corações. Obrigada. Que assim seja. Nós agradecemos a Sônia, a oportunidade dessas reflexões da manhã, a oportunidade da gente saber de tudo isso, né, da gente saber que a gente já passou pelo mundo primitivo, que a gente está no mundo de provas e expiações, e que a gente vai chegar no mundo celeste, né. Mas mesmo estando no mundo de expiação e prova, ainda carregando dentro da gente muitos sentimentos que realmente nos afasta de toda essa grandiosidade, né, que Deus prepara pra gente, preparou pra gente, da gente chegar um dia nesse mundo onde Jesus está, a gente tem a oportunidade da prece, da oração. E mesmo diante de tantas coisas que a gente descobre dentro da gente, a gente ter a possibilidade de se conectar com esse mundo espiritual elevado é maravilhoso, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, diante de qualquer dificuldade que apareça para a gente, de qualquer desafio, através de um irmão, através de um vizinho, o que seja, a gente tem a oportunidade de ali em oração pedir ao Pai que nos ajude a perdoar. E se a gente ainda não consegue o perdão, a gente tem a oportunidade de se movimentar através do auxílio deles a estar tendo boa vontade, de estar caminhando ali ao lado, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente ainda carrega. Então, que a gente possa levar no nosso coração e multiplicar ao longo dessa nossa semana essa oportunidade de utilizar o recurso da oração. Porque quando que a gente está orando? Uma vez eu ouvi numa palestra, o palestrante falando assim: o padeiro lá na padaria, ele está orando ou ele está trabalhando? Os dois. Então, que a gente possa ter a consciência de que a todo instante a gente pode estar utilizando esse recurso, né. E ao longo dessa semana, a gente tem vários grupos de estudos, começando hoje, domingo, 7 horas da manhã, né. Na segunda-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo, às 8 horas da noite. Quarta-feira, o Livro dos Espíritos, às 7 horas da noite. A gente vai percebendo na sexta-feira o estudo minucioso do evangelho, né, que a gente pode estudar o versículozinho que a Sônia trouxe através dessa mensagem, a gente esmiuçar ele. No sábado a gente tem um encontro aqui com a Joana, oportunidade da gente abrir esse livrinho e conversar. Ontem a gente falou do movimento que a gente precisa fazer de se colocar no lugar do outro. Então são muitas oportunidades que a gente tem ao longo dessa semana para estar se fazendo a nossa matrícula e tendo a oportunidade de quê? De estar orando, né, através do esclarecimento, através de ir colocando dentro dos nossos vasinhos, como Paulo falou, esse evangelho, porque o evangelho é isso, o vaso de barro você coloca a água num nível, você passa uns dias, você vai olhar, o nível baixou. Então a gente vai assimilando esse evangelho e a gente vai passando o quê? A se esforçar cada vez mais por viver esse evangelho. E nas quartas-feiras a gente tem o atendimento espiritual pelo passe, mais uma oportunidade, como tivemos hoje, desse momento da gente estar mais diretamente conectado com o mais alto, sempre lembrando da gente estar refletindo, né? O que que a gente está sentindo, o que que a gente está pensando, quando a gente está fazendo comida, quando a gente está trabalhando, quando a gente está no trânsito. Então o evangelho é essa riqueza, então vamos nesse momento, depois dessa oportunidade que tivemos, de refletir sobre esse recurso que Jesus nos ensinou, através do Pai Nosso, ensinando para cada um de nós, que somos todos filhos. O Pai é nosso, e o entendimento que cada um de nós
fazemos desse Pai. É uma caminhada que cada um de nós estamos abraçando, com esse recurso maravilhoso que a doutrina espírita nos oferta, de ir nos esclarecendo, de ir nos alimentando dessa força viva, desse potencial que você tem dentro, que cada um de nós carregamos dentro do nosso coração. Por isso, Senhor, nós agradecemos imensamente essa oportunidade e que ao longo da nossa semana a gente possa multiplicar essa experiência da oração na nossa caminhada. Que essas energias salutares que nos envolvem nesse momento possam ser multiplicadas e enviadas a cada um daqueles que nesse momento passa pela tela do nosso pensamento, a cada um daqueles nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades extremas através das guerras, através das intempéries da natureza, nos hospitais, nos presídios. Que cada vez mais, Senhor, nós possamos assumir a nossa responsabilidade de filhos de Deus que somos. Obrigada por tudo, que assim seja.